Meu nome é Vivian Caldas Magalhães Franco, sou aluna do curso de Administração Pública à Distância da UFLA, Polo de Santa Rita de Caldas. O tema que eu desenvolvi é Andradas e o Circuito Turístico Caminhos Gerais, promoção do desenvolvimento local por meio de políticas públicas de circuitos turísticos. Foi desenvolvido, através do meu trabalho, a questão do desenvolvimento desenvolvimento local, através de uma política pública de turismo. O turismo é muito recente a participação do governo na atividade turística. Até então, ela era tratada com um pouco de desprezo pelo governo. Mas, a partir do momento que eles entenderam que o turismo poderia ser uma fonte de divisas, uma fonte de geração de trabalho para os municípios, começaram a atentar a isso e o próprio governo passou a entender a atividade turística de uma outra forma. E com isso começaram a surgir as políticas públicas voltadas para a atividade turística. No Brasil, o início da atividade turística como uma política pública foi através do Plano de Municipalização do Turismo, onde o município era responsável pelo desenvolvimento da atividade. Depois, em 2003, o marco da política pública de turismo foi a criação do Ministério do Turismo. Então, com a criação do Ministério, aí começaram a surgir programas e projetos voltados para o desenvolvimento da atividade de uma maneira mais consolidada. Quando surgiu o Ministério, passou-se a desenvolver o turismo de uma maneira regionalizada. Deixou de ser o município responsável pela atividade e passaram a ser responsáveis pelo desenvolvimento da atividade de uma maneira regional. Um grupo de municípios desenvolvia a atividade de uma maneira onde cada um cooperava com o que ele tinha de benefício na atividade, para que dessa forma toda uma região fosse desenvolvida. O problema da minha pesquisa é qual a contribuição da Associação Circuito Turístico Caminhos Gerais para o desenvolvimento do município de Andradas através do turismo. O meu objetivo geral é identificar a contribuição da Associação Circuito Turístico Caminhos Gerais para o desenvolvimento da localidade, do município de Andradas. Como objetivos específicos, eu tenho como caracterizar o Circuito Turístico Caminhos Gerais, descrever as diretrizes da Associação Circuito Turístico Caminhos Gerais, analisar a política pública de regionalização do turismo e avaliar as diretrizes e as suas contribuições para o desenvolvimento do município de Andradas por meio do turismo. O turismo ele vem se consolidando, como foi dito anteriormente, como uma atividade bastante importante e de grande expansão através dos benefícios socioeconômicos que ele traz à localidade onde ele é desenvolvido. Desta forma, os países eles têm procurado cada vez mais tornar a atividade turística organizada pelo poder público para que os benefícios eles sejam mais positivos do que negativos. Porque se o turismo não for bem planejado, ele pode trazer problemas para a localidade. Então, o planejamento turístico, ele é extremamente importante para que esses benefícios eles sejam sentidos na população local. Essa proposta de regionalização é uma política pública de turismo que olha para o município não como um fator isolado. Ele olha para uma região toda que vem a desenvolver de uma maneira compartilhada e integrada. O turismo e o desenvolvimento local. Quando a gente fala da questão dos efeitos econômicos e sociais do turismo, a gente não pode pensar só na questão econômica em si. O turismo ele tem um sentido mais amplo. Ele envolve muito mais do que só os fatores econômicos. Ele tem as questões sociais, os aspectos políticos, culturais e ambientais. Avaliando esses efeitos que o turismo pode trazer para o município, foi que os países começou-se a perceber que quanto mais desenvolvido fosse o país, quanto mais atividade turística ela fosse importante para o desenvolvimento da localidade, mais preparado a região ela é para o desenvolvimento do turismo. Mas a gente entende que os governos eles criam políticas, eles analisam essas políticas, eles acompanham o desenvolvimento das políticas, porque o turismo, de uma certa forma, ele já comprovou na localidade que ele é uma atividade bastante importante. As políticas públicas de turismo, como falado anteriormente, elas ganharam força no Brasil a partir do surgimento do Ministério do Turismo, que foram quando dividiu-se a responsabilidade de cada um.
o que era de competência do governo, o que era de competência do governo federal, do governo estadual e o que era de competência das regiões. Com essa divisão, ficou-se mais fácil a construção das políticas regionalizadas. E Minas Gerais, ela foi bastante pioneira na questão da regionalização do turismo. Antes mesmo do governo federal instituir a política de regionalização como uma política de Estado, Minas Gerais já trabalhava nesse sentido. Foi pioneira na questão da criação desses roteiros regionalizados, de trabalhar-se em conjunto com os municípios. E Andradas, quando iniciou-se essa política em Minas Gerais, ela já se organizou com demais municípios de sua região e já trabalharam isso e foram formatando o circuito turístico Caminhos Gerais. A política de Minas Gerais, a experiência de Minas Gerais, ela hoje, através do decreto da Resolução 45 de 2014, constatou-se 45 circuitos turísticos certificados, mais a capital Belo Horizonte, envolvendo todas as regiões de Minas Gerais. Então, hoje, Minas Gerais, em todas as regiões, são desenvolvidos através dos circuitos turísticos. São aproximadamente 460 municípios regionalizados. Essa política vem sendo trabalhada em Minas desde 2001. E o governo do estado, através da secretaria, ele tem trabalhado na estruturação das políticas públicas de regionalização, estabelecendo como premissas organizar, desenvolver, qualificar, promover e descentralizar. Minas Gerais sempre esteve à frente nesse sentido e, por isso, o Circuito Turístico Caminhos Gerais, ele já está consolidado desde o ano de 2001. Desde novembro de 2001, o Circuito Turístico Caminhos Gerais já vem trabalhando nessa organização das regiões turísticas. A Associação Circuito Turístico Caminhos Gerais contempla as cidades de Minas e de São Paulo. São 11 municípios mineiros e um município do estado de São Paulo. O objetivo da associação é fortalecer esses municípios através do desenvolvimento da atividade turística regional, com a estruturação e divulgação e integração dos municípios, unindo o poder público, buscando parcerias com a iniciativa privada para efetiva formatação, promoção e comercialização de produtos turísticos regionais. Através desse estudo, foi possível identificar que essa política de regionalização hoje ela já é bastante consolidada. A maioria das regiões turísticas, elas já trabalham com esse procedimento de regionalização. O Brasil hoje, quase todas as regiões já possuem um órgão responsável pelo turismo, seja uma fundação, uma coordenação, um departamento. E esse órgão, ele tem mais poder de acordo com o grau de importância do turismo na localidade. O governo federal atua na coordenação e a descentralização da gestão do turismo faz com que o governo estadual tenha suas responsabilidades e as instâncias de governança locais é que estão sendo preparadas para atuar nessa formatação e comercialização dos produtos regionais. O Estado de Minas, em 2013, ele fez um estudo, uma matriz de posicionamento dos circuitos, que foi possível avaliar de que maneira esta política estava sendo consolidada no Estado de Minas. E apontou que a maioria dos circuitos, eles têm uma atuação já definida. Porém, um fator comprometedor que foi verificado junto a esse estudo é que os resultados financeiros dos circuitos eles são bastante comprometedores, uma vez que o circuito ele depende única e exclusivamente do dinheiro que é repassado ou pelo governo do estado, através de convênios ou alguns programas, ou das prefeituras que pagam suas mensalidades para fazer parte dos circuitos. Não tem muito a participação da iniciativa privada, do trade turístico, que, de uma certa forma, quando teve-se a ideia da criação da regionalização, era unir o setor privado, o público e a sociedade. Percebe-se hoje que os circuitos, eles são quase que 90% compostos pela iniciativa pública. Então, faz com que ele não tenha muita força de andar e caminhar com as próprias pernas. Ele depende do poder público. E as mudanças que acontecem a cada ano de eleição, isso acaba comprometendo um pouco o andamento dos circuitos. O Circuito Caminhos Gerais já passou por diversas administrações e mesmo assim ele manteve-se atuante e conseguiu
preparar os municípios para a atividade turística. Andradas está desde o início, teve bastante benefícios com o Circuito Turístico Caminhos Gerais, já foi beneficiado com projetos, sinalização turística, participação em eventos, divulgação. Então, o município de Andradas entende nesse estudo, entende que é vantajoso fazer parte do circuito e que o circuito colabora com o desenvolvimento do turismo na localidade. Pode-se concluir, então, que Andradas tem diversos benefícios em participar do Circuito Turístico Caminhos Gerais. Eles, de alguma forma, fazem com que Andradas tenha visibilidade e, desta forma, trazendo o turista e desenvolvendo a região, Andradas também se desenvolve economicamente, socialmente, culturalmente. Então, fazer parte do Circuito Turístico Caminhos Gerais, hoje, para a atual administração, está sendo avaliado de uma maneira positiva.